Bem-vindos e bem-vindas à penúltima noite da primeira jornada de combate ao racismo no ensino superior. Essa atividade é uma iniciativa da Cátedra Unesco, Ensino Superior Indígenas e Afrodescendentes na América Latina, da UNTREF. Essa iniciativa foi lançada em junho de 2018, em colaboração com universidades e outras instituições de ensino superior em toda a América Latina. Como sempre, informamos que as listas de frequência estarão disponíveis na descrição do vídeo no YouTube e também no chat. No canal do YouTube STI UFMA, que está sendo transmitido o evento ao vivo neste momento, o público pode fazer comentários e perguntas sobre a oficina dessa noite. Nós daremos início à oficina Discriminação Racial, Incidências no Ensino Superior e Possibilidades de Erradicação. Para isso, vamos exibir o primeiro vídeo dessa noite com Maria Nilza da Silva, da Universidade Estadual de Londrina. Em relação ao racismo no ensino superior, o que me chama mais a atenção é exatamente a ausência de negros, de afrodescendentes, no ensino superior brasileiro. Por exemplo, no meu caso, nós somos na Universidade Estadual de Londrina mais de 1.600 professores e não chegamos a 20 professores negros, sendo que a população é de mais de 53% da população brasileira é negra. Então, esse é um exemplo muito importante sobre a ausência do negro no ensino superior e, sobretudo, desse racismo presente no ensino superior. Uma das experiências muito exitosas são as políticas de ação afirmativa no Brasil. Então, hoje, nós temos mais estudantes, nos últimos 15 anos, estudantes afro-brasileiros que entraram nas universidades nos últimos 15 anos, do que entraram em mais de 130 anos de abolição. Então, realmente são necessárias políticas de ação afirmativa para que os negros, indígenas, possam ter seu lugar garantido na universidade. Para comentar o vídeo e mediar as atividades da oficina, vamos convidar Maria Alice Pires Oliveira Vandelsen. Graduada em Pedagogia, participa da Associação Nacional de Ação Indígena, ANAI, do Núcleo de Extensão e Pesquisa com Populações e Comunidades Rurais, Negras, Quilombolas e Indígenas, Nuruni, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente da Universidade Federal do Maranhão. É também mestranda no PGCUT, com a pesquisa sobre Memória e História do Povo Gamela, um estudo da comunidade Imbirau Cabeça Branca, no município de Pedro Rosário, Maranhão. Convidamos, então, Maria Alice para a apresentação dos convidados que irão ministrar a oficina. Boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, então vamos dar continuidade à nossa primeira jornada de combate ao racismo no ensino superior, estudantes indígenas e afrodescendentes. Hoje a nossa programação fica por conta aqui da oficina, cujo tema é discriminação racial, incidências no ensino superior e possibilidades de erradicação. E para debater esse tema, nós temos a honra de contar com as ilustres presenças dos representantes da RENAFRO. Bom, para quem não conhece, a RENAFRO é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, que é uma instância de articulação da sociedade civil que envolve adeptos e adeptas da tradição religiosa afro-brasileira, gestores e profissionais de saúde, integrantes de organizações não governamentais, pesquisadores e lideranças do movimento negro. E compondo aqui a nossa mesa virtual de palestrantes,
nós vamos começar a apresentação pelas mulheres, né? Temos aqui a estudante, a Alana Cristina Cunha Bernardes. A Alana, que ela é abiã do Terreiro Nosso Senhor do Bonfim, bióloga, mestranda do programa de pós-graduação em Biodiversidade e Conservação, da UFMA, integrante da RENAFRO, do Núcleo Maranhão, representante da Juventude Estadual de Terreiros, enquanto RENAFRO, membro pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisas Visão de Futuro, membro do Fórum Maranhense das Respostas Comunitárias contra as IST-AIDS e hepatites virais, membro do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Maranhão e membro do Fórum Estadual de Educação. Temos também a presença do professor Luiz Antônio Abreu da Silva, que é abiã do Terreiro Nosso Senhor do Bonfim, biólogo, especialista em educação especial e gestão ambiental, professor da rede estadual e municipal, é também ex-coordenador do curso de Ciências Biológicas da UEMA, de Zedoca, e também foi gestor da rede estadual do município de Zedoca. E para abrilhantar ainda mais essa oficina, o nosso último palestrante da noite será nosso queridíssimo professor Antônio Henrique França Costa, membro e secretário executivo da Rede Nacional das Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, a RENAFO, Ogã da Casa Fonte Achante. Ele é pedagogo, especialista em sociologia das interpretações do Maranhão, povos e comunidades tradicionais, desenvolvimento sustentável e políticas étnicas, é especialista em psicopedagogia clínica institucional, em política de igualdade racial no ambiente escolar, mestre em cartografia social e política da Amazônia, doutorando em educação na UFPA, membro pesquisador e coordenador do Campo Educação para Relações Étnico-Raciais do Núcleo de Extensão e Pesquisa com Populações e Comunidades Rurais Negras, Quilombolas e Indígenas, o Nurumi da UFMA. E desejo desde já um bom evento a todos e todas. E eu vou passar a palavra agora à nossa primeira palestrante da noite, que é a Alana Cristina. Alana, com você a palavra. Oi. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, feito pelo meu queridíssimo tio de santo também, né, tio Henrique, que é irmão, né, do meu pai de santo, né, pai Paulo de Oaço, abiã da casa dele. E vim falar um pouquinho, né, do que é essa vida acadêmica para uma pessoa preta, né. Acho que, como todo mundo ao longo desses dias vem falando, infelizmente, os casos de racismo dentro do ensino superior, ela ainda ocorre, ela ainda é vigente e ainda é muito difícil espaços para discussões. Eu sou graduada, né, em Ciências Biológicas, bacharelado, sou bióloga, e hoje eu faço pós-graduação em Biodiversidade e Conservação. E vivendo, né, esses 5 anos de graduação e no meu primeiro ano de mestrado, ocupar esse espaço ainda é um desafio, ainda é visto, né, com olhares desconfiados e continua sendo desafiador. Não importa se eu sou uma pesquisadora apta, por ser preta, por ser mulher de religião de matriz africana, e ter assumido isso dentro do ensino superior foi um desafio muito grande, porque as pessoas, infelizmente, ainda te olham de forma desrespeitosa e os casos de racismo ainda acontecem. Ao longo da minha graduação, eu vim lutando com essa forma triste com que as pessoas tratam, algumas pessoas tratam as outras, e ter esses espaços de discussões dentro da universidade são fundamentais. Eu acho que quando eu cheguei no meu primeiro período da graduação, uma das primeiras disciplinas que eu fiz, que foi Filosofia das Ciências, e os professores discutiram esses assuntos, né, da divergência entre religião e ciência, porque eu sou uma pessoa de religião e sou cientista. Então, as pessoas acreditam que essas duas áreas elas não se incluem. Na verdade, as pessoas acreditam que elas se auto-excluem. E, na verdade, não é assim. E eu me assumi
como uma pessoa de religião de matriz africana, eu tive a minha turma inteira olhando para mim com uma cara de choque. E eu não entendi. Porque eu conheço a minha história, eu conheço a história dos meus ancestrais, eu conheço a história do meu povo, e eu acredito que eu imaginei que estar no ensino superior, eu estaria em contato com pessoas que também tinham esse conhecimento e tinham essa autoafirmação, e foi o que eu não encontrei dentro do meu curso. Mas eu fui feliz de várias pessoas que dividiram esse espaço comigo se abrirem para ouvir, me darem espaço para falar, discutir esses momentos, porque se a gente não fala, se a gente não aponta, são mais casos e casos que vão sendo simplesmente acontecem esquecidos, e eu acho muito importante esse lugar de fala. E eu tive várias oportunidades de me colocar nesse lugar de fala dentro da universidade. E eu acho que quando a gente se movimenta dentro do candomblé, a gente tem muita questão da circularidade, né? Quando a gente se movimenta, as coisas circulam, elas caminham. Então, eu achei que eu não deveria me calar, independente de estar sofrendo ou não, mas de ver qualquer outra pessoa sofrer racismo ou qualquer tipo de discriminação. Porque, falando como mulher preta de candomblé, está da zona rural, está dentro desses espaços, a cada item que eu sentei se torna muito mais desafiador, porque as pessoas, elas te menosprezam pelo simples fato de tu ser preta. E, então, eu consegui, né, me formar, estou aqui hoje formada, bióloga, estou num programa de pós-graduação, mas foi com muitos desafios. Agora, a graduação, para mim, ela foi não só um diploma, não foi só uma formação, ela foi uma trajetória que eu construí, não para mim, mas para os que vêm, e para os que estão ao meu lado e para os que vêm depois de mim, para que o nosso povo acredite que é possível estar no ensino superior, que é possível, sim, a gente discutir políticas públicas, políticas afirmativas que nos incluem, porque se a gente não lutar, se a gente não correr atrás, a gente se a gente não falar por nós, se nós não formos por nós, fica muito difícil outras pessoas falarem, porque elas não falam. Então, somos nós, dentro do ensino superior. A educação como um todo precisa passar por esse processo de discutir a história africana, de discutir a história do nosso povo, de contar realmente a história do nosso povo, para que ao longo da educação, do ensino fundamental, do ensino médio e, por fim, do ensino superior, a gente não tenha mais casos como esse de racismo, de discriminação, seja por gênero, seja por cor, por credo, porque eu sofri por ser mulher, por ser preta e por ser de religião de matriz africana. Então, a gente precisa desses espaços de discussões, a gente precisa se manter firme e lutar, sim, por políticas que nos incluem, para que a gente consiga ocupar mais e mais espaço, como a gente vem ocupando dentro da Universidade Federal, da estadual, de qualquer ensino superior que a gente consiga alcançar. Já está, só me avisem do tempo, gente. Você ainda tem tempo, Alice. Então, eu estou aberta às perguntas. Ainda tem 3 minutos. E eu espero que as pessoas se reconheçam e que as pessoas lutem por seus lugares. Por várias vezes eu pensei em desistir da graduação porque eu sentia que eu não me encaixava ali, porque as pessoas me excluíam em algumas situações, em várias situações, mas a gente precisa entender que existe uma reparação social, uma dívida que, desde a época da colonização, esse país tem com o nosso povo, e que a gente precisa estar nesses espaços para discutir essas políticas, para discutir essa reparação e lutar pelas nossas causas. Então, infelizmente, há incidências, sim, de racismo no ensino superior. Eu vivenciei e conheço inúmeras outras pessoas que também vivenciaram, mas as pessoas têm se mantido firme, têm falado, têm discutido esses assuntos, têm mantido diálogos, e acho que esse é o caminho, é a gente dialogar, é a gente se posicionar e a gente continuar lutando
para ocupar ainda mais esses espaços, que sim, é nosso por direito. É um lugar que a gente deve ocupar, é nosso, assim como de todas as outras pessoas. Mas, considerando a reparação histórica, é um lugar que a gente ainda precisa ter mais acesso e mais oportunidade. Eu acho que era isso, gente. Tenho que falar para vocês. Alice? Alice? Opa. Obrigada, Alana, pela essa importante fala. E só comentando aqui o vídeo que foi exibido antes da fala da Alana, né, que foi com a professora Maria Nilza, da Universidade Estadual de Londrina, ela faz uma observação importante, que o que mais chama a atenção dela é que na universidade são mais de 1.600 professores, e não chega a 20 professores negros, sendo que mais de 53% da população brasileira é negra. Então, esse é um exemplo muito latente, né, desse racismo no ensino superior. Então, realmente é necessário e urgente esses debates, políticas de ações afirmativas, para que os negros e indígenas possam ter seu lugar garantido na universidade. Eu queria chamar agora o professor Luiz, né, para fazer a segunda fala dessa noite. Tá, então, boa noite, gente. Inicialmente, eu gostaria de estar agradecendo pela oportunidade, de a gente dar esse pequeno sussurro, mas que a gente sonha que ele se torne grande, né? São oportunidades desses sussurros de quem está nos terreiros, quem está nas comunidades, quem está as várias categorias, elas possam se manifestar enquanto pessoas que sofrem a questão do racismo. Então, uma das coisas que parabenizar a todos pela iniciativa que está desenvolvendo essa jornada de combate ao racismo, que é algo que é muito importante, que é muito necessário. Nós já vivemos, a história está aí de testemunho para dizer tudo que nós já passamos, e infelizmente tudo que nós vamos vir pela questão do racismo, a questão do preconceito, a questão da falta de entendimento do outro, a capacidade que as pessoas, grande maioria das pessoas, têm de se autoafirmar como os melhores, e dizer que a partir da vivência que eles têm, da visão de mundo que têm, é a correta, e nós precisamos, com esses grandes momentos, como esse que está sendo realizado agora, dizer que é preciso algumas pessoas mudar de postura e olhar o outro como pessoa e entendê-los como alguém que também tem um sol e que ele precisa participar desse mundo que nós vivemos. Então, o tema é muito importante, né, porque ele fala da questão desse racismo e que aborda a questão de estudantes indígenas e afrodescendentes. Gostaria aqui de estar expondo um pouco da minha vivência na universidade. Sou acadêmico de biologia na Universidade Estadual do Maranhão, e na universidade tinha uma coisa que me chamava muita atenção, que como o ensino superior ainda os professores, alguns professores, eles ainda não têm esse preparo, vivência com a questão do entendimento da religião do outro. Isso falando eu enquanto branco, pessoa de branca, porém com sangue de preto, e que vive hoje numa religião de matriz africana, que é o candomblé. Então, veja como é complicado para muita gente entender isso. Você, branco, está no terreiro, vivendo a coisa de candomblé. O candomblé, como se é pintado, o candomblé é pintado como a coisa, né? E a gente sabe que se é como eu vi em um determinado lugar, nós estamos cansados de ter de Deus ser branco e o diabo ser preto. Então nós precisamos acabar com isso, onde Deus ele é branco, seja ele, nós somos pertencentes a Deus, seja ele onde nós estivermos. Sejamos eles jovens, sejamos eles estudantes, afrodescendentes, como pessoas que estão participantes dessa área em que nós vivemos. Então, uma das coisas que aconteceu comigo, eu tinha uma professora, e eu achava interessante, dia de sexta-feira eu ia para a escola, eu ia para a faculdade e eu botava meu fio de Oxalá. E aí, de todas as vezes que eu chegava na faculdade, não teve nenhuma das vezes que ela disse que ela não fez a mesma fala. E a fala dela era a seguinte: nossa, Luiz, como o seu cordão é grande.
E aí eu dizia, não, professora, mas meu cordão é um fio de conta, porque eu sou filho sou pertencente a uma religião de matriz africana, e isso aqui faz parte da questão do meu orixá. Aí ela diz, pois é, seu cordão é muito, mas é bonito. Então, quando ela coloca esse mais, né, a gente vai perceber por que o professor ele ainda não é capaz de perceber o outro como alguém que é pertencente a uma religião e ela também faz parte de algo que também é de Deus. Porque só o do outro é de Deus. Então, nós precisamos ter a universidade ainda, ela tem que se abrir mais e fazer com que as pessoas elas compreendam que o outro também ele faz, tem é pertencente a Deus. Né? Então, Deus nada do que eu. O centro de Deus nada mais é do que eu. Então, eu me faço Deus. As religiões de matriz africana, quem nunca teve a oportunidade de vivenciar, passa um dia no terreiro, que vai observar o grande aprendizado que vai se dar, vai se ter. Vamos ter respeito pelas plantas, respeitar as crianças como pessoa, e é um respeito muito grande que nós temos que tê-las, um respeito muito grande aos idosos, então, respeito a todos. Então, isso eu falo enquanto pertencente a uma religião de matriz que é o candomblé. É muito complicado hoje a gente dizer, as pessoas ainda olham para a gente de olho atravessado quando diz que é de candomblé. Então, quando a gente vive o candomblé, a gente começa a ver esse mundo de outra forma. E é assim, quem está lá, como quem está em outros também, graças a Deus, nós já vemos hoje assim, uma abertura bastante de pessoas que vêm também somando forças para que a gente venha a mudar essa realidade de racismo. A gente, quantos estudantes, isso eu falo enquanto professor do ensino médio, quantos estudantes nossos, eles não têm vergonha de dizer que são pertencentes, ou são, pelo menos, que ele é filho de alguém que é pertencente a uma religião de matriz africana. Porque o outro vai dizer, é macumba, do diabo, isso não... Então, ele prefere calar, prefere não dizer nada, nunca comenta nada sobre ele, porque é algo que fere, que vai ferir. Então, a escola, seja ela desde do início, né, que é a questão das políticas afirmativas, nós precisamos trabalhar essas políticas afirmativas para que os nossos estudantes, os nossos jovens, as pessoas pertencentes à religião de matriz africana, indígenas, eles possam ter esse lugar, a possibilidade também de conseguir esses. E aí também eu gostaria de colocar uma outra experiência, né, das incidências que a gente pode ver. Eu, enquanto coordenador do curso de Ciências Biológicas da UEMA, nós vivemos na nossa turma, nós tínhamos um índio. E aí eu percebia como era difícil para ele conviver dentro da universidade índio. Então, para muitos, ele é índio, mas muitos não conseguiram o ver pessoa. Índio, pessoa que tem também as suas qualidades, que tem a sua vivência. Então, a própria universidade, em alguns momentos, eu não vi a capacidade, essa capacidade, mesmo a gente conversando com os professores, o conhecimento que esse profissional traz para explorar na turma, fazer com que essa pessoa que tem uma vivência diferente, ela possa, para que as pessoas deixem de conceituar e passem, de uma certa forma, a conhecer. Então, conhecendo, com certeza, a instituição, se nós fizéssemos esse trabalho das políticas afirmativas, todas elas são necessárias. Das menores, eu penso que nós não precisamos começar de algo tão grande. Nós precisamos começar da base. Uma das coisas que eu vejo que é muito importante e necessário é trabalhar a questão do ensino da história africana. A África, nós não temos a história de tudo, mas nós não conhecemos a história das nossos ancestrais. Nós não conhecemos a história de quem nos trouxe para cá, de como foi chegado aqui. Conhecemos muito por cima, como Pedro Álvares Cabral, quem descobriu a América, e assim, muito por cima. Não foi desenvolvida uma política dentro da escola, metodologias ou formas de explorar esse estudo da África, para que os estudantes eles conheçam, venham posteriormente
a diminuir essa questão do racismo que está tendo com a questão das pessoas dos afrodescendentes. Uma coisa que gostaria também de deixar muito claro é como que as pessoas, seja eles a comunidade, porque aí eu percebo, eu enquanto professor da rede estadual e professor da rede municipal, a gente convive muito com isso. E a gente, em alguns momentos, quando a gente desenvolve uma atividade que dá uma abertura para que venha se colocar algo relacionado à questão do preto, né, das pessoas descendentes de africanos, como vem com uma vontade muito grande de mostrar. Então, esse chão que a gente precisa criar. É um chão que precisa ser mais bem explorado. Então, eu penso também que dentro das incidências que a gente vive, é preciso, ou melhor, é preciso quem está lá. A escola, as instituições superiores, nunca se observa, de fato, quem está lá. Muitas vezes se vê lá, para mim, na universidade, as pessoas me viam enquanto candomblessista, porque eu disse, bom, eu sou candomblessista e eu vou assumir a minha religião. Mas eu percebia para muitos, quando eu colocava um contregum, aí alguns diziam assim, olha, tu é do Pissirico. Então, é só um acessório que uma banda colocou, que uma banda fez com que as pessoas usassem. Então, eu penso isso, é mais do que necessário, e vejo a importância, né, dessa jornada como um chão que se abre, né, como vem para fazer com que as pessoas tomem, de fato, de direito o que é seu, com que elas reconheçam e se reconheçam enquanto pessoas, seja lá onde elas estiverem. Principalmente o que vem trabalhar que é combate ao racismo. O racismo, por mais que a gente queira, a gente sabe que não vai ser algo que vai ser tão fácil, tão rápido, nós não vamos conseguir. Nós vamos viver muitos 500 anos ainda trabalhando contra o racismo. Mas eu acredito que quanto mais atividades nós tivermos, quanto mais atividades como essa nós tivermos, principalmente na comunidade acadêmica, porque aí pode-se trabalhar projetos, pode-se trabalhar outras formas, em que vai fazer com que chegue... Aqui eu penso que ela não precisa, em algumas coisas, ela não de baixo para cima. Algumas idades, dentro da questão das possibilidades que eu vejo, algumas coisas a gente trabalhar ela na base da nossa escola, na base da instituição educativa, que é a escola, lá iniciais, desde as séries iniciais, mas a gente percebe a capacidade que nós vamos ter enquanto pesquisadores, enquanto pessoas que vamos elaborar projetos, artigos, e fazendo que as pessoas tomem conhecimento, e um conhecimento mais aprofundado e que acabe com o tal do preconceito, o preconceito que vai levar... as pessoas nem conhecem, mas discriminam. O ser preto discrimina, ou se não é preto, mas tem pele branca, mas é pertencente a uma religião de matriz africana. Se não é preto, ou não é de uma religião matriz africana, mas é pertencente a uma outra etnia. Então é preciso que as pessoas observem e que nós trabalhemos isso para que as pessoas se deem conta de fato que todos têm bom. Então, as pessoas, como eu disse inicialmente, todo mundo já está cansado de tudo que ser ruim ter a cor escura. É uma nuvem negra que é social. Eu percebo uma nuvem negra na tua cabeça. Então, tudo que é negro, é preto, é coisa ruim. Então, nós precisamos desenvolver atividades, precisamos reconhecer o ambiente, o chão em que nós estamos pisando, para que a gente possa vir... Não sei se já deu o meu tempo. Alguém poderia só me... que eu não marquei. Mas, em todo caso, então, eu penso, vejo que as políticas... Então, todas as alternativas que vierem, das menores à maior que a gente puder desenvolver, são possibilidades que vão vir a criar novas formas da gente reconhecer as pessoas enquanto pessoas. Eu vejo na escola, vejo com pessoas que já conviveu por ter alunos indígenas,
como eles se colocam na situação de ser menor. Então, nós precisamos fazer, enquanto instituição superior, até eu vejo que nós precisamos trabalhar isso até dentro com os nossos próprios profissionais. Quem são os profissionais que estão conosco? Como é que eles veem isso? Como é que eles veem o preto? Como é que eles veem o índio? Como é que eles veem a juventude de hoje? Como é que eles veem os nossos estudantes de todas as classes sociais, pertencentes às mais variadas religiões? Então, como é que vendo isso e como é que nós estamos trabalhando? E aí, por que muitos dos nossos chegam lá no ensino superior sem essa clareza, sem ter a noção de fato do que é preciso reconhecer no outro, da questão do respeito ter no outro? Nós não se teve base. Muitas das vezes nós não podemos culpá-los. Como que nós vamos culpar se nós não demos um conhecimento para eles antes de como é que as pessoas são? O que as pessoas têm que fazer? Como é que as pessoas têm? Cada pessoa é um mundo. E cada mundo, ele vive de acordo com o que ele é colocado. Como é que é traçado o mundo? E ele vai aprender a traçar esse mundo em que ele vive. Então, é preciso que essas políticas afirmativas, elas não sejam para uma classe só. Então, aí eu volto mais uma vez à questão da jornada, a importância, como é preciso aqui, como uma oportunidade de a gente até, quem sabe, uma das possibilidades que teria aqui é, a partir desse momento, nós criarmos como se fosse dividir o bolo. E agora, o que nós vamos fazer a partir daqui? O que nós podemos fazer a partir daqui? O que nós podemos pegar, que a gente pode trabalhar nas nossas escolas, ou nas comunidades indígenas, ou nos terreiros, seja lá onde for, o que nós podemos fazer para trabalhar a questão do combate ao racismo? Como é que nós vamos ver o preto enquanto gente? Como é que nós vamos ver o indígena como gente? E aí, eu tive um aluno anteriormente, em outra situação, na verdade, um casal de indígenas, e ele disse assim, o aluno, eles eram casados, ele disse assim: professor, é muito complicado para a gente na nossa tribo, porque na nossa tribo agora tem nada contra, né? Mas é a questão de como é visto, né? Como é a questão do respeito. Na nossa tribo agora tem uma evangélica. E aí, alguém disse para nós lá que a gente não pode mais acreditar em pajé. Mas, professor, mas eu nasci dentro disso, como é que eu não vou acreditar? Então, é preciso que a gente dê mais importância. É preciso que se veja o índio enquanto índio e respeitar todas as suas qualidades, respeitar a sua cultura, respeitar o seu modo de ser. É preciso ver os afrodescendentes, nós, pessoas pertencentes aos terreiros, todos, seja ele de Umbanda, de Candomblé, seja ele de qual for a divisão que se tem. Então, cada um precisa que se compreenda essas pessoas enquanto pessoas que vivem com Deus. Né? Que eu vejo a questão em si, para muitos, é Deus. Então, como é que Deus vai compreender isso? Eu até digo às vezes para meus alunos, como é que tu acha que Deus vai compreender o outro se tu vai te compreender se tu não consegue respeitar o outro? Porque é preto, ele não presta. Se é bom se tiver o cabelo liso, se tiver o cabelo pichaninho. Então, é preciso que a gente veja, trabalhe essas políticas, né, afirmativas, respeito ao outro, a política da autoafirmação, eu penso isso, que é uma das coisas que se é preciso muito. É fazer que as pessoas também, elas, pertencentes a todas essas divisões que foram colocadas aqui, estudantes indígenas, afrodescendentes, que eles se reconheçam, então, como alguém. E onde eu gostaria de destacar aqui, como o terreiro, eu falo enquanto terreiro porque eu estou dentro de um terreiro, né? Que o terreiro Nosso Senhor do Bonfim. Como o terreiro, ele consegue fazer com que a gente consiga se dar o valor que nós temos. Consiga, de fato, se autoafirmar enquanto pessoa. Então, aí, uma das coisas que a gente tem que compreender, as instituições superiores, bem, elas vão ter que se ver enquanto
e vão ter que descobrir métodos para que as pessoas lá também consigam se compreender enquanto pessoas. Então, gente, a minha fala é essa. Se tiver alguma pergunta, estou disponível e disposto a respondê-las. Muito obrigado. Agradecemos, então, a Alana Cristina Cunha Bernardes, Luiz Antônio Abreu da Silva, pela participação na oficina. Nós temos vários comentários no chat, mensagens de apoio à representatividade afrodescendente na universidade e à legitimidade das religiões de matriz africana. E aí, eu quero abrir a possibilidade para que os que estão conosco aqui possam também fazer comentários e perguntas, caso desejem. E eu vou começar colocando para vocês, Alana e Luiz, a seguinte questão. Quais os espaços vocês encontraram para falar das religiões de matriz africana na universidade? Se é que vocês encontraram. Quer dizer, vocês conseguiram espaço para poder falar sobre isso, ou esses espaços eles não existiam? E se eles existiam, como é que esse espaço foi usado para vocês falarem a respeito das religiões de matriz africana? Bom, se eu for dizer, os espaços que foi encontrado dentro da universidade foram muito poucos. Sim, praticamente quase a universidade quase não me deu espaço para isso. Então, assim, mais foi uma insistência minha no sentido de fazer com que elas ouvissem e me respeitassem enquanto pessoa pertencente a uma religião de matriz africana. Mas, assim, eu, em poucos momentos, ou quase nenhum, em alguma aula de sociologia, um professor abordou muito pouco. Tivemos uma professora que ela abordou até porque ela respeitava muito e ela ia em algumas festas, em alguns terreiros, mas ela não era pertencente à religião de matriz africana, mas ela era uma simpatizante. Então, assim, quando ela descobriu que eu era pertencente a um terreiro, que eu era pertencente à religião, ao candomblé, então ela se aproximou muito e algumas pessoas começaram a ouvir mais. Mas a instituição, como a universidade, enquanto instituição, abertura para a discussão desse sentido, que eu percebi foi muito pouco, ou quase nenhum. Alana, você pode falar, se você quiser. Só um momento. Eu tive espaço, acho que eu fui conquistando, na verdade, alguns espaços, né? Eu sempre participava de algumas discussões de diretório, e quando foi no ano de 2019, né, no ano passado, no final do ano, eu fui convidada a falar no dia 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra, no Hall da Biologia, né, um espaço em comum do prédio de Ciências Biológicas, sobre o filme, né, a representatividade do filme Pantera Negra e sobre a importância de ter esses espaços para discussões relacionadas ao racismo e à intolerância religiosa. Então mas são poucos espaços que a gente consegue ter, né? Eu tive esse espaço, foi um dos espaços que mais realmente me abraçou e abraçou outros alunos negros também que falaram sobre a importância desse filme, mas foi uma ação de uma professora em parceria com uma disciplina que ela ministrava e ela conseguiu alocar junto à disciplina esse espaço, né, que é o uso das histórias iorubás, gregas, de religiões politeístas para o ensino da ciência, e aí ela aproveitou esse espaço do dia 20 de novembro para trazer essa discussão sobre representatividade. Mas são espaços bem pontuais ainda dentro da universidade. Obrigada, Alana.
E eu tenho duas perguntas aqui de pessoas que estão com dificuldade de entrar e mandaram no WhatsApp. A Renata Diniz, ela pergunta: a que vocês atribuem as religiões de matriz africana serem o principal alvo de intolerância no Brasil? E a Ana Cardoso, que perguntou como é o dia a dia de quem escolheu seguir uma religião de matriz africana. Nessa primeira pergunta, uma das coisas que eu acho que eu vejo está muito para muitos é branco e o diabo é preto. Então, quando as pessoas deixaram de reconhecer, de olhar a cor, mas olhar em pessoas, eu penso que vai acabar mais essa questão da intolerância. O dia a dia de uma pessoa de religião de matriz africana. Não é o dia mais... Não são dias... Tem dias bons, tem dias mais ou menos, tem dias desafiadores. Não por conta da religião, mas por conta de algumas situações que a gente vivencia no dia a dia. Devido à conjuntura política, eu tive momentos bem difíceis quando eu pensei na possibilidade de ir para a universidade por conta do medo que eu fiquei logo depois que essa conjuntura se estabeleceu. Porque a gente sabe que ainda existem processos de agressões verbais, físicas, humilhações públicas com pessoas de religião de matriz africana. Então, eu sempre vesti meu branco na sexta-feira, sempre usei meus fios de conta, meus ojás, e sempre há alguém que te olha torto, alguém que faz algum comentário. Essa dali ela é da casa do diabo. Então, a gente ainda enfrenta muito isso no dia a dia. Isso é uma intolerância religiosa, racismo religioso, uma pauta diária para quem é de religião de matriz africana. Porque as pessoas não entendem a religião por ignorância e quando tem algum conhecimento, usa isso não para respeitar, mas exatamente como forma de ferir, de machucar. E dentro da universidade pública não foi diferente. Né? Dentro da universidade não foi diferente. Infelizmente, eu tive dias no ônibus da universidade das pessoas não se sentarem ao meu lado, das pessoas me olharem em torno. Dia de eu querer descer do ônibus, porque a gente se sente tão mal que não sabe nem muito bem o que faz. Eu precisei me empoderar mesmo, como de religião, botar a cara para bater, para enfrentar o dia a dia, porque ainda é difícil nesse país. Obrigada, Alana. Acho que Luiz pretendia falar, mas estava com o microfone fechado. Estava fechado. Então, uma das coisas que me remeteu aqui a falar é assim, como as pessoas viver o candomblé, viver a religião em si, incomoda os outros. E às vezes ele não se dá conta de que determinadas coisas que eles fazem é muito parecida. Então, eu também, muito não diferente da Lana, né, por vestir branco na sexta-feira. Lá eu ia para a universidade, mesmo que eu fosse de short, mas eu ia de short branco, camisa branca, e botava o meu de conta. E aí, uma das alunas disse assim: eita, Luiz, sexta-feira tu veste branco. Eu disse: pois é. Aí fica parecendo um médico, né? E eu disse: mas é só porque a minha pele é branca, né? Sendo médico. Se eu tivesse a pele de cor preta, aí eu era macumbeiro, né? Mas aí deixa eu te dizer, eu visto branco, mas é porque eu sou macumbeiro, né? Não é porque eu sou médico, é porque eu sou macumbeiro. E aí ela só riu. E aí passou, e essa pessoa fez essa, e dentro da promessa fez para vestir não sei quantos meses branco. E aí depois eu quero cá, por que é tão complicado para ti entender que eu posso vestir meu branco na sexta-feira e para ti é tão fácil vestir o branco numa promessa que tu faz para um santo da Igreja Católica? Não, nada contra, eu respeito muito e tenho devoção também pelo santo da Igreja Católica. Porém, eu sou candomblessista. Então, para alguns é muito complicado compreender isso. É justamente o que falei, a questão do racismo, o preconceito que anda de braço dado, não conseguir compreender o outro. Né? O que eu faço sempre é melhor, tá certo. O que o outro faz, não. O que o outro faz, a gente incomoda. O grande problema é esse. E
por as religiões de matriz africana hoje estar sendo tão mais vistas, são mais vistas, estão incomodando mais em alguns momentos. E o que a Alana colocou é muito verdade. E isso causa, de certa forma, uma certa insegurança. Como é que nós, pertencentes às religiões de matriz africana, qual é a segurança que nós temos numa sociedade que é tão preconceituosa? Todo mundo vai entender que eu, enquanto filho de santo no pescoço, vão aceitar isso? Muitos não vão aceitar. Para isso é um incômodo, mas pode andar com um texto no pescoço. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa trabalhar e que eu vejo esses momentos que são trabalhados, esse aqui em particular, como um momento muito importante para a gente conseguir mudar determinadas visões que as pessoas têm. Obrigada, professor Luiz. E só fazendo um comentário, que esse assunto, gente, ele é muito sério, porque ele não fica só nas piadinhas do dia a dia, né? Eu vi uma reportagem da BBC Brasil, que ela ouviu especialistas sobre essas razões da hostilidade contra as religiões de origem africana, né, e o que poderia ser feito. Então, os dados compilados pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, que é a CECI, mostrou que mais de 70% de 1.014 casos de ofensas, abusos, atos violentos registrados no Estado tinham sido contra praticantes de religiões de matrizes africanas. Então, para eles encontraram duas explicações, né? Por um lado, tem o racismo e a discriminação, que remonta à escravidão, que desde o Brasil colônia vem rotulando essas religiões pelo simples fato de elas serem de origem africana. E pelo outro, infelizmente, estava constando nesse relatório a ação de movimentos neopentecostais que nos últimos anos teriam se valido de mitos, de fake news e preconceitos para demonizar e insuflar a perseguição a umbandistas e candoblecistas, né? Então, o que vemos realmente é muita violência, terreiros sendo incendiados, pessoas sendo agredidas, né? Por isso, eu repito, é urgente e necessário esses debates. Como o professor Luiz falou, né? É uma questão de respeito. Nós devemos respeitar o modo de ser de cada um. Eu queria passar a palavra para o professor José, que ele vai exibir um outro vídeo. Não é isso, professor José? Tá certo. Eu quero apenas dizer que foi muito importante ouvir os depoimentos de vocês, Alana e Luiz. Nós vamos exibir um outro vídeo agora e continuem conosco, a gente vai continuar nessa discussão aqui na oficina, tá bom? Bom, o próximo vídeo a ser exibido é com Francisca Marleide do Nascimento, da Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira. Tenho uma experiência com a questão do racismo. São várias, na verdade, as experiências, mas uma das que muito me impactou foi o fato de uma professora informar e falar diante do colegiado de professores que as alunas quilombolas, né, que são alunas negras de uma comunidade tradicional do estado do Ceará, que entraram para um edital específico, elas não tinham capacidade de produção científica. E então isso foi algo que me deixou muito constrangida, né? Porque é um dos questionamentos que nós fizemos à professora na época, foi de que forma está sendo feitas essas avaliações dentro dessas universidades com esse público tão específico, com esses povos tradicionais que estão ingressando, que são a comunidade indígena e as comunidades quilombolas. Eu acredito que uma das ações que podem ser implementadas é o conhecimento mesmo desses povos.
os educadores, os professores, as pessoas que buscam estudar essas populações, elas necessitam primeiramente conhecer esses povos. Cada pessoa tem sua especificidade, cada pessoa tem seu modo de viver, seu modo tradicional de ser. Então, eu acredito que a partir do momento que você conhece e passa a respeitar, isso seria uma das ações. Outra ação seria que a universidade também pudesse ter uma construção a partir da entrada desses alunos, né, uma construção de saberes, né, e fazeres diferenciados, e que também pudesse se pensar na permanência dessas pessoas na universidade. Porque hoje nós ingressamos na universidade, mas muitos de nós não permanecemos, porque esse racismo nos é apresentado de uma forma cruel. Então, na maioria das vezes, muitos dos estudantes indígenas e quilombolas, eles regressam, né, para as comunidades e não concluem os cursos. Então, que as universidades elas passem a ter, né, e a buscar conhecer um pouco mais sobre esses povos que estão ingressando, que busquem trabalhar juntamente com eles também, né, com esses saberes e fazeres diferentes. Bom, assistimos aí o vídeo, né? Então, como a moça, ela é quilombola, né? E ela fala que é preciso mesmo conhecer a especificidade de cada um. E isso foi até abordado aqui quando nós tivemos nossa oficina indígena, as pessoas perguntando se de repente, se as pessoas fossem numa aldeia, de repente não seria melhor para mudar essa visão, né? Para conhecer ali mesmo em loco. Então, o conhecimento é importante. E ela fala também que se a universidade pudesse, né, ter uma construção de saberes diferenciados e conseguisse manter a permanência dessas pessoas. Imagine você a dificuldade para se entrar numa universidade e na hora você não permanece porque você é vítima de racismo, né, vítima de preconceito e ter que desistir desse curso. Bom, nós vamos ouvir agora o professor Henrique França, né? Ele vai fazer o segundo momento da oficina dessa noite e vai aqui nos brindar com sua palestra, né, professor? A palavra está com você, professor. Então, boa noite a todos e a todas. Só peço que passem o slide, mas eu já peço a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, ao que pelo fé, a bênção. E é muito bom ter sido assim, ter cedido falas tão brilhantes do meu sobrinho, Luiz, e da minha sobrinha Alana, que são da casa do meu irmão, Paulo César Joiá. Nós somos filhos da Casa Fonte Achante, filhos de pai Euclides, e agora atualmente com nossa querida e estimada mãe Cabeca. E esse boa noite que nós trazemos para vocês com essa criança africana, porque para nós as crianças, para nossa religião de matriz africana, as nossas crianças, que podemos chamar de ereis, elas têm uma importância muito grande, elas têm uma importância porque elas representam para nós a certeza de uma continuidade através de uma educação, através do conhecimento que os mais velhos, os griots, que assim podemos chamar na nossa religião também, ela pode passar também. Como eu disse anteriormente, e a minha querida Alice já apresentou, eu sou Ogã, e nós sermos Ogãs, sermos de terreiro e sermos professores universitários, é realmente uma luta muito diária, não por sermos Ogãs, não por sermos da nossa religião, mas por tudo que já foi relatado muito bem pelos que me antecederam. Quero frisar isso, porque só quem é preto e é de terreiro, está na universidade, sabe o que nós passamos diariamente. Pode passar, por favor? E essa nossa primeira jornada de combate ela é muito importante, porque ela vem fortalecer justamente, é uma das ações de combate ao racismo no ensino superior. E quando nós trazemos para a pauta as temáticas referentes a esse racismo praticado contra os estudantes indígenas e afrodescendentes, é uma ação muito bem-vinda. Então,
Eu espero que tenhamos outras ações como estas, outras iniciativas como essa, que só vem fortalecer o debate, porque a academia, ela realmente tem que ser um espaço da produção do conhecimento, onde nós possamos realmente combater toda e quaisquer forma de racismo e intolerância. Pode passar, por favor? E essa foto, ela representa muito, como bem foi falado pelos que me antecederam, eu vou estar sempre me reportando a fala deles, dele e dela, e dos meus sobrinhos, que foi muito boa. O círculo, para nós do candomblé, ela representa, então, a nossa religião, ela é um ciclo que tem começo, meio e fim, e que forma esse ciclo da vida, esse círculo que nos impulsiona. E essa foto com a educação no meio representa a nossa perspectiva enquanto membros, pertencentes de uma religião milenar que tem muito a ensinar ao mundo, essa perspectiva da educação. Pode passar, por favor? A memória define em última instância, ou em primeira, o que somos, os fatos que nos marcam, que elegemos presentes ao longo da vida. Moverão nossos mecanismos internos, forjarão nosso caráter. Através dela, podemos reinventar uma história, reconstruir um destino. Então, esse é um trecho do Amaral, e ele nos faz realmente pensar. Para nós, a nossa memória é o que nos tem mantido vivo até hoje, é o que tem nos permitido lutar contra o racismo. Então, para nós, povos de terreiro, a nossa memória, ela é a base, é a nossa estrutura para que nós possamos não só preservar a nossa cultura, a nossa religião, mas também para que a gente consiga preservar a nossa identidade, o nosso modo de vida africano, porque enquanto descendentes de africanos, nós temos como trajetória milenar essa preservação pela oralidade dos nossos costumes. Pode passar, por favor. Se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ainda assim plantaria minha macieira. A macieira é um símbolo também muito forte da perseverança também. Em África, a macieira ela tem um contexto milenar, um contexto ancestral de um recomeço, de uma árvore que ela consegue realmente suportar as intempéries da natureza. E em África, no continente africano, essas intempéries elas são muito severas. O que me assusta não é a violência de pouco, mas a omissão de muitos. Então, é isso que me impacta, é isso que me assusta. Não é essa violência, claro que a violência de poucos, claro que nos perturba, mas o que eu trago aqui como base de reflexão é essa omissão de muitos. Muitos são omissos até essa própria violência que está sendo praticada contra os povos tradicionais de terreiro, contra os povos indígenas, contra o que está acontecendo nas nossas universidades públicas. Essa falta de respeito para nós, praticantes da religião de matriz africana. Temos aprendido a voar com os pássaros, a nadar com os peixes, mas não aprendemos a sensível arte de viver como irmãos. Então, essas são frases de Martin Luther King que nos remetem a uma reflexão profunda do que é ser humano, do que é ter uma educação para as relações ético-raciais, o que é que propaga, o que realmente é a base desse respeito que tanto nós queremos. Pode passar, por favor. A escola, para onde vai a educação? Então, eu trago essa imagem como uma reflexão, sempre lembrando que essa educação é uma via de mão dupla, então tem sempre uma troca, nós estamos sempre ensinando e aprendendo, interagindo, claro, quando isso não nos é permitido. Claro que quando nós temos as bases, quando a nossa educação nos permite também estar repensando as diferenças, estar trabalhando para que as relações ético-raciais elas sejam implementadas efetivamente, e aí assim, através de todas as políticas do sistema de cota e das leis que nós temos atualmente. Pode passar, por favor? O papel da escola na superação das desigualdades étnico-raciais, e aí eu quero me reportar especificamente
já que estamos falando da educação, estamos falando dessa política macro, que está assegurada na nossa Constituição de 1988, nos seus artigos 5º e 6º, que vem muito balizada na nossa LDB, a 9394 de 96, aonde nos fala dessa nossa lei, 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na rede oficial de ensino, e aí, posteriormente, complementada, ela vem sendo completada, ou vem em complemento através da Lei 11.645 de 2008, que acrescenta esse texto anterior à questão dos povos indígenas, a história e cultura dos povos indígenas também. Para superarmos esse racismo na escola, é preciso implementarmos essas leis. Essas leis que são basilares para que nós possamos discutir uma educação que nos permita ir para além do senso comum de uma educação eurocêntrica. E, por vezes, a gente fala dessa educação eurocêntrica e nós não percebemos que ela está muito presente no nosso dia a dia. Ela está nos enraizando a nossa forma de construção social, a nossa forma de visão de mundo também. Precisamos desconstruir essas questões, porque a cultura africana, a cultura dos povos indígenas, a cultura milenar desses povos tem muito a contribuir e fazem parte da nossa matriz, a nossa matize da educação brasileira. Desde que os primeiros africanos foram trazidos na condição de escravizados para essas terras, e aqui já se encontravam os povos indígenas. Então, a nossa cultura brasileira, a nossa educação, ela não pode ter só uma matriz. Ela tem que ter as matrizes dos povos que constituem a nossa população, o nosso povo. Pode passar, por favor? O longo combate às desigualdades raciais. Se nós formos pegar desde a década de 40, desde a década de 30, basicamente, quando nós temos o governo de Getúlio Vargas, com algumas aberturas para que a gente começasse a estar discutindo algumas questões, a década de 40, aí nós temos que destacar aqui a Frente Negra Brasileira, Abdias do Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro, e mais no século XIX, final da década de 70, com a criação do Movimento Negro Unificado. E aí, em destaque para o nosso estado, a criação do Centro de Cultura Negra do Maranhão, que é uma das grandes resistências. Esse centro que foi criado ainda no final da década de 70, ele foi criado em 19 de setembro de 1979. E aí nós temos um grande impulso no nosso país com a criação da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde. E essa rede que vem discutindo políticas basilares, não só de saúde, de educação, mas as outras políticas que acabam também nos ajudando a repensar uma melhor qualidade de vida para a população negra, em especial para os povos de matriz africana. Então, a nossa RENAFA, ela foi criada em 2003, então ela já vem trazendo para a gente toda essa gama de discussão de uma política, de uma rede que estabelece aí suas várias vertentes, seus vários contatos, quer seja com o poder público, quer seja com os atores, quer seja com os próprios terreiros, nessa discussão. Pode passar, por favor. A proporção de pessoas pretas ou pardas que compõem a população negra, cursando o ensino superior em instituições públicas brasileiras, chegou a 50,3% em 2018. Apesar desta parcela da população representar 55,8% dos brasileiros, é a primeira vez que os pretos e pardos ultrapassam a metade das matrículas em universidades e faculdades públicas. Então, esses são dados que nós trouxemos da Agência Brasil, e ela foi publicada ainda em 13 de novembro de 2019. Então, isso nos mostra que, claro, que nós estamos tendo uma proporção muito maior de pessoas pretas ou pardas no ensino superior. E isso nos remete que o racismo ele vai se tornar mais agressivo, porque uma universidade, um ensino superior que majoritariamente não eram os pardos e pretos e pardos que eram a maioria, e sim as outras, a etnia branca, assim por dizer, então os negros, os pretos, os pardos e os indígenas sempre foram
minoria. Quando nós começamos a ocupar esse espaço, claro que os conflitos eles começam a ser muito mais latentes. Pode passar, por favor? E como fruto latente desse processo, por conta dessa... Claro que nós estamos falando aqui, por que o negro, a população preta e parda e os indígenas, eles começam a ter acesso ao ensino superior. Isso muito a partir dos anos 2000, das políticas que foram estabelecidas, nós precisamos frisar isso, e entender que essas políticas elas foram frutos da reivindicação do movimento negro de mulheres, das comunidades negras rurais quilombolas, dos movimentos dos povos indígenas, do movimento das comunidades tradicionais de terreiro, então, e do próprio movimento negro. Então, pressionaram, e aí desde o final dos anos 90, basicamente de 94, quando nós tivemos a Marcha Zumbi, e isso foi muito interessante, e aí, a partir daí, nos anos 2000, nós começamos a ter políticas reparatórias. Então, falar de cotas é falar de políticas reparatórias contra uma injustiça praticada contra os povos de matriz africana, contra os povos negros e contra os povos indígenas. Desde o início do ano, e aí pegamos também esses dados também, a Universidade Federal do Maranhão, ela vem investigando 7 casos de supostas fraudes de cotas. E após uma campanha de denúncia em uma rede social, novos processos começam a ser abertos para investigação. Então, se por um lado nós temos uma abertura, uma maior participação da população preta e parda na universidade, por um outro lado, esse sistema de cota também começa a ser invadido, começa também a ser fraudado, porque pessoas que não são negras, já que se nós formos pensar que o negro é a soma de pretos mais pardos, eles estão com direito a essas cotas, vêm os brancos, por exemplo, e acabam também usurpando um direito que é nosso, uma conquista árdua. A partir do primeiro semestre de 2020, a Pró-Reitoria de Ensino formou 2 comissões, a primeira de heteroidentificação e a segunda recursal, todas compostas por profissionais experientes na promoção de igualdade racial. É bom destacar que a UFMA, que nós temos um aumento de casos, aumento de denúncias, e é bom nós destacarmos que a UFMA também não tem ficado inerte a isso. Então, nós temos na própria UFMA, o próprio NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, e nós temos também na UFMA a primeira licenciatura em Estudos Afro-Brasileiros e Africanos. Nós temos o NURUNE, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas com Populações e Comunidades Negras Quilombolas, e que ajuda a gente a estar discutindo também um pouco desse percurso. E claro, que isso tudo é fruto de uma grande luta, mas a universidade ela está dando essa parcela de contribuição para que nós consigamos trabalhar, amenizar, ou pelo menos averiguar esses casos de denúncias de fraudes nessas cotas. As demandas de fraude no sistema de cotas que chegaram motivadas pela campanha referem-se aos anos anteriores, e aí nós estamos falando aqui de 2019, 2018, 2017. E aqui vem uma resolução também, tem a lei de cotas também aprovada na universidade. Então, no âmbito federal, nós temos algumas ações. Claro que isso, por vezes, parece muito pouco, mas esse pouco representa muito diante de uma conquista. Reivindicações históricas do povo negro. Pode passar, por favor. Enquanto FEDERMA, eu também coordeno o Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Estado do Maranhão. Ano passado, nós recebemos denúncias feitas por alunos negros, alunos e alunas que foram discriminados. Então, desses casos, eu trouxe para vocês uma cifra, tivemos 3 casos oriundos de alunos da Universidade Estadual do Maranhão, tivemos 3 casos de denúncia referente à Universidade Federal do Maranhão e 5 casos de denúncia referente ao Instituto Tecnológico de Educação do Maranhão, IFMA. E esses casos, geralmente quando chegam no FEDERMA, nós repassamos para os órgãos competentes,
e quer seja a Promotoria de Educação, Conselho Estadual de Educação, Fórum Estadual de Educação e as demais instâncias que irão responder e nós acompanhamos. Então, destes casos, todos foram apurados e aí foram feitas penas legais para os seus praticantes. Aqui estamos falando de racismo praticado por em sua maioria, professores. Então, isso é muito grave, isso é muito sério, porque nós estamos falando de docentes das nossas IAs públicas que deveriam ter o compromisso maior com a educação, independente do seu credo religioso, independente da sua etnia, porque o nosso Estado é laico, ou deveria ser. Pode passar, por favor. Dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, então esses dados referem-se a 2018 e 2019, revelam avanços nos indicadores socioeconômicos da população negra, atestam o impacto positivo das políticas universais, e aqui nós estamos falando de todas as políticas anteriormente ditas, as políticas que compõem as ações afirmativas, por exemplo, estamos falando das leis que eu citei para vocês anteriormente, estamos falando da própria Constituição na sua garantia de direitos, a nossa Constituição Democrática. Ao mesmo tempo, os dados mostram a necessidade urgente de ações afirmativas de caráter amplo na busca por igualdade racial no Brasil, e aí, segundo Douglas, o jovem negro tem hoje oportunidades que seus pais não tiveram, mas isso não significa que elas sejam iguais. Estamos tendo oportunidades, sim, mas elas não são iguais, então nós queremos equidade. E aqui estou pegando uma palavra que é muito oriunda da saúde, onde eles trabalham muito a questão da equidade, e trazendo para o campo da educação, nós queremos equidade, queremos que essas oportunidades elas sejam adaptadas para os povos de matriz africana, para os povos indígenas, para a população negra. Pode passar, por favor. E como as considerações, já para finalizar, acredito que, enquanto professores, devemos exercitar a nossa reflexão teórica, as quais vão respaldar as nossas escolhas metodológicas, pois pensar propostas para a implementação da Lei 10.639 nos obriga a focalizar e reagir a estruturas escolares que constantemente tentam nos enquadrar em modelos por demais rígidos. Atentarmos para a interdisciplinaridade nesta proposta é estarmos abertos ao diálogo, à escuta, à integração de saberes e à ruptura de barreiras. Pode passar, por favor. E para finalizar, gostaria de compartilhar com todos e todas esta mensagem que eu gosto muito do nosso grande líder, Nelson Mandela. Nunca perdi a esperança de que essa grande transformação viria a ocorrer. Não apenas por causa dos grandes heróis que já mencionei, pela coragem dos homens e mulheres comuns de meu país. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou por sua origem ou religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta, jamais extinta. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Henrique, pela excelente fala. A gente sente falta do encontro presencial, né, que dá vontade de aplaudir, né, dá vontade de ficar de pé e aplaudir quando termina essas falas, as falas aí de todos vocês, né. E eu queria passar agora a palavra para a professora Carol, né, que ela vai agora comentar, ela vai ler os comentários, né, ver aí as perguntas que as pessoas estão fazendo. Professora Carol, por favor, com você. Obrigada, Alice. Boa noite a todos e a todas. Parabéns a todos pelas falas muito fortes, pelos relatos, né? E pela resistência. E a gente tem muito a aprender com a resistência, né? Dos povos negros, afrodescendentes e indígenas.
Eu vou ler aqui alguns comentários do chat e algumas perguntas também que foram feitas. A Giovanni Carvalho Ferreira, ela comenta, né? Ampliar o conhecimento sobre as religiões de matrizes africanas é uma das ações ou iniciativas para o seu fortalecimento, especialmente na academia. Como vocês veem as produções científicas nessa temática? Considera os aspectos quantitativos e qualitativos? Aí a pergunta que ela faz. Em seguida, ela faz também uma continuidade. Podem considerar para análise pesquisadores com linhas de pesquisa nessa temática, canais de publicação científica como revistas, eventos e etc. A Roberta, ela faz um comentário, né, sobre o caso de uma mãe que perdeu a guarda da filha recentemente, né, porque a avó era preconceituosa. Se eu não me engano, a mãe era de terreiro e teve a guarda da filha, né, com a justificativa da intolerância religiosa. Ela pede, então, para vocês comentarem, né, sobre esse episódio. A Sheila Bogé, ela também faz um comentário, um relato. Em uma das escolas privadas que trabalho, tem um aluno que pratica a religião de matriz afro na sua essência. Ele faz o 8º ano e tem autorização da escola para ir todo de branco. O vi algumas vezes no recreio, sozinho, sentado, sempre lendo algo. Então, esses foram os últimos comentários e falas aqui do chat. Professora Ana Carolina, o meu áudio ele deu um problema, então se a senhora puder repetir a última pergunta, que aí eu escutei só até a questão da mãe que perdeu a guarda da filha. Então, isso eu consegui entender até essa pergunta. Se a senhora puder repetir. Claro, professor, respeito sim. Então, o último comentário, na verdade, foi da Sheila, que ela relata, né, em uma das escolas privadas que eu trabalho, tem um aluno que pratica a religião de matriz afro na sua essência, ele faz o 8º ano e tem autorização da escola para ir todo de branco. Entretanto, o vi algumas vezes no recreio, sozinho, sentado, sempre lendo algo. Então, esse foi um comentário, né, que foi feito, e aí se vocês quisessem, né, querem comentar e responder as perguntas, por favor, fiquem à vontade. Tá, eu só, quanto à questão dos dois últimos casos, né, da mãe que perdeu a guarda, porque a filha era adepta do candomblé. Eu assisti até, eu achei um absurdo, né, como é que alguém não consegue entender o outro simplesmente pela fé que ela professa, né? Então, é chegar a um extremo daquele de separar mãe e filha, né? Enquanto a filha diz, porque ela, por alguns rituais do candomblé, que o candomblé é uma religião ritualística, né? Quem está lá dentro vê como é que é a coisa, né? Então, como todas as outras religiões, todos têm os seus ritos, e dentro do candomblé não poderia ser diferente. O candomblé também tem os seus ritos, e quem está lá aprende a saber como é que se dá o funcionamento dos ritos, que lá fora não se sabe. Então, para um leigo, pode ser algo demais. Para quem está lá, aprendeu a conhecer na vivência do seu dia a dia e respeitar e saber que aquilo lá é muito, muito para você, né? Desse segundo, último ponto, eu fico pensando aí, a escola enquanto instituição, aí eu já me veio uma outra pergunta, hein? A escola enquanto instituição, o que ela está fazendo para mesmo ela dar um tapa com mão de luva. Ela dá espaço para a criança ir de branco, né? Aí, de repente, ela percebe que essa criança está lá isolada. E o que ela está fazendo para que haja uma interação entre essa criança, que é uma religião de matriz africana, e os outros que não são, né? Então, ele se torna um estranho no meio dos outros simplesmente porque ele veste branco. Talvez para as crianças, não é nem pela fé que ele professa, pelo que ele acredita,
mas é simplesmente pela roupa que ele está vestido. E aí a pergunta viria, o que se precisa ter lá dentro das possibilidades da criança? O que a escola precisa fazer para que os outros discriminem ou o afastem, ou ele se sinta diferente simplesmente porque ele está vestido de branco? Então é preciso criar, as instituições precisam estar mais abertas, mais seguras de si, né, respeitando o outro enquanto pessoa e fazendo que haja essa interação entre todos. Eu acho que o que mais me chegou nessa situação não foi só o ato da família de tirar a criança da mãe, foi como o poder público conduziu a situação. Porque se fosse em uma outra situação, uma criança de uma outra religião teria tido essa forma, essa maneira com que o poder público agiu e conduziu a situação, porque foi tudo muito rápido, tiraram a criança assim da mãe, a mesma criança apontando que tinha participado do ritual por uma escolha própria, porque estava lá isolada, porque estava de preceito. Para quem é da religião sabe que depois que sai da feitura, tem o período de preceito, que é o período do quelê, né, dentro dos seus ritos e fundamentos, e o poder público agir dessa forma. Será que o preconceito só veio da família, ou aquela instituição pública que também não ouviu os pais, mas agiu já de forma abrupta de tirar a criança, também não agiu? Será que as nossas instituições públicas estão preparadas para lidar com casos como esse, com situações como essas? Porque a gente vê crianças com menos de 1 ano batizadas na igreja e não tem essa... eu digo logo, né, de forma, espero não seja desrespeitosa, mas esse espetáculo, né, que acabou acontecendo de forma tão desrespeitosa com a menina, porque para quem conhece a religião, sabe que a gente raspa os cabelos, sabe que a gente recebe os adoxos, né, os nossos símbolos que são marcados, as nossas insígnias, os nossos fios de conta. E por que ainda é tão estranho olhar um iaô na rua recém-raspado, de quelê, se cobrindo todo de branco, de ojá na cabeça? Por que uma criança que escolheu se iniciar com a aprovação do pai, da mãe, os pais ouviram e respeitaram a decisão dela, teve que passar por toda essa situação pelo preconceito? Simplesmente pelo preconceito de uma avó que não aceitava e que não cabia a ela aceitar, cabia a ela respeitar. Não era papel dela aceitar ou não a escolha da neta, era o papel dela respeitar. Porque quando eu fui batizada na igreja, mas foi uma decisão dos meus pais me batizar na igreja. Ninguém me perguntou. E nem por isso ninguém bateu na porta da minha mãe denunciando ela porque ela tinha me batizado. Então, são esses acontecimentos que, se a gente for comparar com pessoas ou que cultuam outra religiosidade, que a gente não vê acontecer, né? Então, além lógico que a gente fica chateado de alguém da família fazer isso. Eu ficaria muito chateado se alguém da minha família fizesse uma coisa dessa. Mas a forma com que o poder público se instituiu diante dessa situação foi tão desrespeitosa quando na Constituição a gente tem liberdade de credo. Então, eu acho que a gente, além de olhar pela perspectiva familiar do preconceito, mas também dentro das políticas, e se essas pessoas que estão ali para prestar um serviço público estão preparadas para lidar com essa situação. E aí, eu começo pelo caso vejam como o racismo ele é estrutural no Brasil, e é uma questão que nós precisamos analisar, tem várias formas para que a gente faça essa análise. Mas eu agora me reporto a esse último caso, que é da criança que está numa escola particular, que mesmo tendo o pai, porque supostamente o negro que tem acesso a uma condição financeira maior, supõe-se, ele pode ter essa ideia de que ele está livre desse racismo imune, porque ele está em uma classe média, ele tem recurso financeiro, mas isso aí demonstra que o racismo ele tem cor. O nosso racismo no Brasil não é pela questão econômica,
Não é um racismo de classe social, é um racismo por conta da cor da nossa pele. Quanto mais melanina, quanto mais escura é a nossa pele, mais nós sentimos esse racismo. Porque, olha, se o meu filho está matriculado em uma escola particular, que já sabe que ele é de uma religião de matriz africana, a coordenação pedagógica, a equipe de apoio, tem toda uma equipe multidisciplinar que é paga, porque eu estou pagando, para justamente assegurar que meu filho não seja excluído, porque aí são vários fatores que essa criança está sendo exposta. Mas eu acredito que quando nós, enquanto negros, soubermos que nós temos direitos, e aí não é só porque está pagando, não é só porque é numa escola da rede privada, porque isso deve se estender para a escola da rede pública, onde esses casos acontecem. Claro que na escola privada não vão agredir verbalmente o meu filho, não vão agredir ele fisicamente, porque eu estou pagando, e se meu filho chegar, eu vou processar a escola. Mas nós podemos fazer isso na escola pública também, mas eu trago aqui a partir da questão econômica, que por vezes parece que pode parecer que vai nos blindar, mas nós não estamos imunes. O racismo ele é estrutural, o racismo é institucional e a intolerância, porque o nosso Estado ele não é laico. O nosso Estado ele tem uma vertente religiosa, que é cristã, e não aceita os diferentes, não aceita as outras matrizes religiosas que a nossa população tem. Então, nós temos que lutar, nós temos que reivindicar que a Lei 10.639, 11 início, ela seja implementada, porque são leis que nos garantem o acesso à educação, que nos garantem sermos respeitados. Isso fora os outros marcos legais. Em relação ao outro caso da avó, e aí, se nós formos entender bem, olha só como isso é muito complicado. E aí, quem também atuou nesse caso foi o Hélio Silva, que ele é do CERT, ele é Algan, isso é um caso que aconteceu em São Paulo, e é muito interessante como o CERT tem um trabalho muito importante. Mas o que foi logo lecionado? A avó, porque o direito, se a mãe e o pai estão lúcidos, não tem nenhum impedimento legal, quem é responsável pelo filho são os pais. E isso está nos nossos marcos legais. Mas quando você percebe que o racismo está estruturado, a avó, que é evangélica, ela começa a entrar na justiça e o juiz, que também é evangélico, disse que a mãe estava fazendo com que a filha fosse para uma religião do demônio. Então, o que eu quero colocar aqui é que a nossa legislação, ela tem cor, ela também tem uma religião. E quando os nossos legisladores estão aferindo a sentença, eles estão pensando com a religião deles. Eles não estão pensando na garantia de direito. E é tanto que a OAB entrou nessa questão, o Ministério Público, e o juiz está sendo processado, a avó está sendo processada, e isso é muito bom vir à tona, porque isso nos mostra que esses casos que até há pouco tempo, há 10 anos atrás, nós nem pensávamos estar divulgando essas questões, porque era perda. Então, a mãe ia perder de vez, mas agora a gente percebe que a própria legislação ela começa a ter um norte da garantia dos direitos assegurados. E aí, a primeira pergunta referente aos pesquisadores, inegável que nessas últimas, dos anos 2000, nós temos tido realmente pesquisadores e pesquisadoras, porque é muito diferente quando o negro e a negra começam a falar da sua história, porque nós vamos falar com sentimento diferenciado do branco, nós vamos falar com sentimento de quem vivencia, e isso faz uma diferença muito grande na escrita, isso faz uma diferença muito grande na tua verdade que você vai estar passando. E ao longo desse tempo nós temos na própria UFMA também. Claro, ainda precisamos de mais pesquisadores e pesquisadoras, negros e negras, mas a gente precisa observar que está tendo um crescimento. E aí eu digo, através dos MEABs, MEABIs, dos grupos correlatos que temos nas nossas IES públicas, essas pesquisas elas estão sendo motivadas. E aí eu destaco aqui a minha orientadora, a professora Vilma, que ela defende muito essa temática, ela fala uma frase que ela é primordial. A maior e mais eficaz arma contra o racismo, contra a intolerância religiosa, é a educação.
Se nós soubermos os nossos direitos, nós vamos ser discriminados sim, mas nós vamos saber reivindicar, nós vamos cobrar que a justiça ela seja feita. Obrigada, professor Henrique, professor Luiz, a Alana, né? Muito obrigada a todos pelas excelentes falas, né? Tão necessárias nesse momento, né? Um debate urgente. Essa é a nossa primeira jornada, mas eu espero que seja o filme que vai dar origem à série, né? Tomara que venham muito mais debates sobre esse assunto, sobre os estudantes, sobre os afrodescendentes, sobre os indígenas, sobre os povos tradicionais, né? A sociedade precisa muito realmente conhecer e respeitar, né, o direito de cada um. Eu queria passar a palavra agora para a professora Ana Caroline ou para qualquer professor que quiser fazer as considerações finais, quiser comentar sobre esse tema. Fiquem à vontade. Bom, são falas muito importantes, né? São falas extremamente necessárias. Eu estou aqui acompanhando o chat e estou vendo tantos relatos, né? De pessoas que passaram por várias experiências nesse sentido, né? De discriminação, de racismo. E como é importante no Brasil a gente estar fazendo esse tipo de debate, né? E também no Maranhão. O Maranhão é um estado com uma população negra, indígena, né, muito grande, mas você não a percebe, né, nos espaços da universidade, você não as percebe como estudantes, como docentes, como pesquisadores, né, no currículo da universidade, ler mulheres negras, ler autores negros. Então, a gente vê ainda um embranquecimento, né, uma política de embranquecimento, muitas vezes velada, atualmente não tão velada, né, no estado do Maranhão, no Brasil e na universidade também. Então, eu acho que está sendo muito importante a gente construir esse espaço de troca, de diálogo, e talvez um aspecto positivo, né, nesse momento da pandemia que estamos vivendo, não podendo fazer o presencial, que seria tão importante, né, se ver, se abraçar, se conhecer pessoalmente, mas, ao mesmo tempo, também a gente amplia, né, a gente amplia para outras pessoas poderem ter acesso a essa discussão, né, via o YouTube, o canal que a universidade está proporcionando. Então, que esse debate chegue a mais pessoas, né, pessoas de diversas áreas, de diversas religiões. A gente está passando, como os nossos palestrantes também apresentaram, né, um momento de grande intolerância religiosa, principalmente das religiões de matriz africana, com linchamento de terreiros, destruição de terreiros. Isso é muito grave. Isso só demonstra, só comprova que o nosso Estado, ele não é laico, né, que a nossa educação, ela não é laica, como o professor Henrique bem colocou. Ela é muito marcada, ela é abertamente marcada por uma religião, por uma classe, né, por um determinado tipo de cor de pele. Então, a nossa luta é que, de fato, o Estado se torne democrático, né, e laico, e que a educação ela possa abarcar a diversidade religiosa, étnica, linguística, cultural que está presente na sociedade brasileira. Né? Então, eu fico muito feliz com o nosso dia de hoje, mais essa grande mesa, essa grande roda de conversa, e agradeço a todos os nossos palestrantes pelo convite, por estar aqui, e aguardo outras oportunidades da gente estarmos juntos também, novamente. Muito obrigada. Eu, assim, gostaria de aproveitar e agradecer o convite da minha querida professora Alice, que é uma amiga de caminhada, nós que estamos sempre indo para comunidades indígenas, comunidades quilombolas e comunidades de terreiro também, porque nós fazemos várias pesquisas. Foi muito bom conhecer vocês, professor, professora, demais professores e quem está dando esse suporte. Eu espero revê-los presencialmente, então, quando isso tudo passar, essa
pandemia, nós temos que fazer um encontro para nós nos darmos esse abraço que vai ficar guardado, porque nós que somos de religião de matriz africana, esse contato, ele é muito importante para nós. Então, nós vamos guardar esse nosso abraço, sintam-se por hora abraçar de forma virtual, e eu queria agradecer em especial, em particular, a esses dois excelentes palestrantes que estão aqui. Eu acredito que isso só vem somar, isso só vem fortalecer e vem mostrar que nós de terreiro, nós estamos nos capacitando, sim, não para os outros, mas nós estamos nos capacitando para falarmos da nossa história, estamos nos capacitando para mostrarmos para o nosso povo de terreiro que a educação é um caminho, é o único caminho que nós temos para lutarmos contra o racismo. Muito obrigado, meu sobrinho Luiz, muito obrigado de coração, obrigado minha sobrinha Lana, e aí agradecer a Pai Paulo Jeuá, que é um dos grandes precursores nessa discussão aqui no estado do Maranhão, ele que também, infelizmente, ele não pôde estar presente conosco aqui, porque ele está em uma atividade interna na nossa casa, no nosso terreiro, mas não vão faltar oportunidades para que vocês possam ouvir este homem que tem toda uma trajetória, que tem um saber, que tem muito a somar com nós. Então, assim, eu só quero agradecer, dizer que nós estamos à disposição. Esperamos que nos próximos eventos vocês nos convidem, que nós viremos com certeza. E assim, axé para todos nós. Então, nesse dia, hoje, que é quinta-feira, então, eu peço ao nosso Pai Odé, nosso Pai Oxóssi, que é o nosso Rei da Caça, ele possa nos proteger, nos abençoar, todos nós que estamos aqui, aos que estão nos ouvindo em casa também, ao nosso Pai Ossan, que é o Senhor das Ervas também, e pedir que meu Pai, Obaluaê, ele possa nos cobrir de saúde em um momento tão delicado da humanidade com essa pandemia, então que ele possa estender sobre nós a saúde desse orixá aqui e da nossa ancestralidade. Muito obrigado pelo convite, meu Deus. Eu também queria agradecer, né, imensamente pelo convite, agradecer ao meu tio, né, por ter me convidado para estar nesse momento com vocês. Eu achei muito importante esse local de fala. Né, agradecer ao meu irmão que compartilhou esse local de fala, né, Luiz. A gente tem esse privilégio de ser filho de Pai Paulo de Jeuá, de ser terreiro Nosso Senhor do Bonfim. E dizer que contem comigo nos próximos momentos, se precisarem, é só entrar em contato. Estou muito grata de estar nesse local de fala e que meu Pai Obaluaê proteja todos nós, né, livrem a gente dessa pandemia, que esse momento passe logo, para que a gente possa estar junto. A nossa religião, como bem meu tio falou, a gente é muito acolhedor, então a gente gosta muito desse contato, de se abraçar, de transmitir energia um para o outro através do contato. Mas, infelizmente, eu espero que vocês se sintam protegidos, abençoados, e que o meu Pai Oxalá, que rege o dia de amanhã, né, sexta-feira, zele por todos nós e nos dê paz nesse mundo tão difícil que a gente vem passando. Então, eu sou muito grata, né, o que precisarem, eu estou à disposição, e minha gratidão, né, ao meu tio e ao meu irmão por esse momento. E Luiz, sou com você. Acho que o microfone do professor, acho que a imagem está um pouco travada ali do professor Luiz, né? Professora Larissa, professor José, se quiserem fazer as considerações finais, por favor, fiquem à vontade. Eu também gostaria de agradecer imensamente esse espaço e dizer que é um grande aprendizado e um grande privilégio poder estar aqui participando desse momento ímpar. Espero que seja só a primeira de muitas jornadas e que a gente consiga construir essa rede de apoio. Acho que a gente precisa se unir
para conseguir combater o racismo. À medida que a jornada vai se desenrolando, a gente vê os comentários no chat, muitas denúncias, muita violência, e isso não pode ser tolerado, isso não pode ser ignorado. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, esse aprendizado, e fazer aí esse voto de que seja apenas a primeira de muitas jornadas. Desculpe, um probleminha técnico aqui, e aí eu acabei saindo. Mas gostaria aqui de agradecer a todos, né? Agradecer ao meu tio, né, que confiou essa fala, esse momento de estar chegando esse conhecimento que a gente vem adquirindo, né, aos poucos. Gostaria de parabenizá-los, né, a todos, pela coragem, né, de ousar nesse mundo que nós vivemos, de estar defendendo essa causa tão importante. E a gente percebe que tem muita gente que está muito preocupado com as outras, esquecendo de algo que é tão essencial, que é a questão do respeito, da valorização da pessoa, e pedir a meu pai, né, ele que é o homem da justiça, que ele afaste desse nosso mundo as injustiças e faça com que as pessoas respeitem o outro, que as pessoas considerem o outro como pessoa de igual forma. E assim, com certeza, veremos um mundo melhor, um mundo bem mais fácil de lidar, um mundo fácil de conviver. Assim como a gente aprende a conviver lá dentro dos terreiros, como quando a gente chega, acha meio, algumas coisas meio, e com o tempo a gente vai aprendendo. E aí fica a todos até o convite, visitem-nos, para a gente, assim como foi discutido em outros momentos a questão de visitar as tribos, é interessante que se visite mais os terreiros para conhecer como é que se dá o funcionamento. Algumas coisas vão poder saber, mas algumas coisas a gente começa a ter uma visão bem clara de como é que funciona. Muito obrigado a todos. Professor José Dias, professora Ana Carolina. Bom, então agradeço novamente a todos os nossos palestrantes, a todos que nos acompanharam no chat, ao vivo, né, no nosso canal do YouTube. E a nossa programação, ela chega ao final amanhã, né, na sexta-feira, dia 25, e teremos às 6 horas a mesa de encerramento, intitulada Estratégias de Combate ao Racismo contra Indígenas e Afrodescendentes no Ensino Superior. Terá a participação do Arão Guajajara, uma liderança indígena, e a Franciélia Souza, aluna do nosso programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade. Agradeço a todos e todas e aguardo a todas amanhã para o nosso encerramento da nossa jornada. Muito obrigada e uma boa noite.